Vamos retomar o texto que nós lemos nessa noite, Ezequiel, ou melhor dizendo, 2 Reis capítulo 13, que vem na mesma linha de Ezequiel capítulo 37, da qual nós ministramos aqui no domingo. Nós falamos sobre atitude profética no domingo e hoje eu quero falar debaixo dessa mesma linha, na mesma pretensão, e dizer para você que o Espírito Santo de Deus está levantando nesses últimos dias homens e mulheres que se disponham a ser ousados naquilo que o Senhor nos fala. Toda vez que nós olhamos para os textos bíblicos, nós vemos que Deus desperta homens, chama homens que têm capacidade de ser ousados para que algo extraordinário aconteça, para que algo sobrenatural aconteça, para que algo exponencial surja. Deus sempre chama homens que estão dispostos a colocar em prática o espírito de ousadia. Paulo, a escrever a Timóteo na sua primeira carta, Timóteo está falando da demanda da igreja em Éfeso, e a Bíblia deixa muito clara que Timóteo expressa a sua preocupação ao seu mentor, ao seu líder Paulo, e a Bíblia Sagrada diz que Paulo escreve dando uma devolutiva a Timóteo. Nessa devolutiva, Paulo deixa muito claro dizendo: não despreze o dom que há em ti, o dom que foi te dado por imposição da mão do presbitério. Ele diz assim: não tenha medo, porque Timóteo estava questionando a situação da igreja em Éfeso. Timóteo era um jovem pastor de aproximadamente 40 anos de idade. Por que jovem pastor? Porque ele liderava uma igreja de anciões, de homens que tinham mais de 70, 80 anos de idade. E Timóteo, de alguma maneira, tinha dificuldade em repreender os mais velhos. E Paulo, na devolutiva que faz para Timóteo, diz: o que Deus nos deu não foi espírito de temor. Outras versões diz medo, outras versões diz covardia. Ele disse assim: Deus nos deu espírito de ousadia. Então nós somos tomados por esse espírito de ousadia. Eu ministrei algum tempo atrás, eu acredito que essa mensagem está no nosso canal no YouTube, e eu falei justamente sobre isso, entusiasmo, o maior poder da igreja. A palavra entusiasmo do grego é um Deus morando dentro de nós. E Paulo, ao escrever aos Coríntios, ele deixa muito claro, ele diz: não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo? Então há um Deus que mora dentro de nós. Nós precisávamos ser o povo mais entusiasmado da terra. Nós precisaríamos ser o povo mais motivado da terra, porque existe um Deus que mora dentro de cada um de nós. Quando Paulo dá devolutiva para o jovem Timóteo, ele deixa muito claro para Timóteo que o que Deus deu para nós é espírito de ousadia. E eu tenho observado, pastor Cristiano, e tenho observado que nós estamos vivendo um tempo em que o medo tem sido um grande inibidor daquilo que Deus já estabeleceu para nós. Nós vivemos um tempo em que o inimigo das nossas almas tem criado e tem gerado em nós um medo que nos paralisa, que nos impede de avançar, que nos impede de ser impulsionado para aquilo que Deus tem para a nossa vida. De fato, o que Deus já estabeleceu para a pastora Cleonice já está estabelecido. Não tem nada novo para Deus revelar, não tem nada novo para Deus fazer. O que Deus vai fazer é trazer de volta, talvez oportunidades que deixamos passar, circunstâncias que não aproveitamos, ou circunstâncias que recuamos enquanto deveríamos avançar em direção àquilo que Deus havia estabelecido. O fato é que Deus já estabeleceu para cada um de nós um propósito. O fato é que Deus já estabeleceu para cada um de nós uma missão. E eu postei hoje pela manhã uma frase que dizia justamente isso: missão e propósito, identidade e propósito vai atrair as pessoas que vão caminhar contigo. Quando nós temos uma identidade definida, quando nós temos um propósito estabelecido, nós vamos atrair aqueles que estão na mesma visão, no mesmo entendimento, para caminhar conosco em direção ao propósito de Deus. Quando nós olhamos esse texto, nós vemos o rei Joás, rei de Israel, diante dos maiores profetas da história, a ponto de
o rei Joás chegar diante do profeta Eliseu, já à beira da morte, já está avançado em idade, a enfermidade já havia lhe feito ficar curvado, e o texto diz que ele chega diante do profeta Eliseu e se prostra diante de Eliseu. Esse é o rei de Israel, se prostrando diante de Eliseu, e a Bíblia Sagrada diz que quando ele se prostra, ele diz: meu pai, meu pai. Olha o respeito que o rei tinha pela pessoa do profeta. Hoje, infelizmente, nós estamos vivendo um escárnio muito grande quando se fala do poder profético, do poder da palavra de Deus. E quando nós olhamos para esse contexto, nós vemos o quanto a palavra de Deus dada ao profeta naquele tempo tinha poder. E a Bíblia Sagrada diz que o rei chega diante de Eliseu e se prostra. E ele diz: eu sei que você já está morrendo, profeta, e eu preciso que você me abençoe, ministre sobre a minha vida, me apresente diante do Senhor, me dê uma palavra, libere uma palavra sobre a minha vida, porque eu sei que uma palavra dada pela sua boca será de grande valia para o meu reinado. E a Bíblia Sagrada diz que Eliseu manda o rei tomar o arco e flecha. E a Bíblia diz que quando o rei coloca a mão sobre o arco e a flecha, ele coloca a mão sobre a mão do rei e diz: agora estica a flecha e estica o arco e lança a flecha em direção à Síria. E a Bíblia Sagrada diz que assim o rei Joás o faz. Mas ele dá mais uma palavra para Joás. Ele diz: pega agora a flecha, pega agora o arco e atire na terra algumas vezes. E a Bíblia Sagrada diz que Joás, por 3 vezes só, lança a flecha sobre a terra. E Eliseu fica irado, dizendo: você deveria ter sido mais ousado, você deveria ter tido mais ousadia, você deveria ter se empoderado da palavra que eu liberei sobre a sua vida, você deveria ter ousadia para lançar essa flecha 5 ou 6 vezes, porque o que eu estou falando aqui para você, a ordem que eu te dei, o ato profético que eu mandei você fazer, é o número de vitórias que eu darei para você sobre a Síria. Mas agora, como você não foi ousado, você vencerá apenas 3 vezes. Olha para mim, para você entender nessa noite, o que Deus está querendo de nós nesses últimos dias, é que nós tomemos posse da palavra liberada, que nós nos empoderemos daquilo que Ele já determinou, e com espírito de ousadia, tenhamos a coragem de fazer muito mais além daquilo que está sendo mandado ser feito. Por que às vezes nós ficamos parados no caminho? Porque às vezes nós recuamos? Porque às vezes nós retrocedemos? Porque uma palavra já foi liberada sobre a nossa vida. A palavra do profeta Eliseu tinha sido liberada sobre a vida do rei Joás, mas ele não teve ousadia suficiente para ir mais além, para ir mais avante e dizer: eu sei que Deus já liberou uma palavra sobre a minha vida. Há um espírito de ousadia em nós, e eu não aceito menos do que Deus já determinou para a minha vida. Eu não aceito viver menos do que Deus já prometeu para a minha vida. Pense, pastora Cleonice, um camarada empoderado. Se Deus me dá uma palavra, acabou, irmão. Ninguém me segura mais, porque eu sei quem é que deu a palavra. É o profeta Eliseu. Ele reconhece a autoridade do profeta, mas ele fica tão limitado. Ele diz: vou tirar umas 3 vezes para ver no que dá. E o profeta Eliseu se levanta, já de idade avançada, encurvado, e repreende Joás, dizendo: você deveria ter sido mais ousado, você deveria ter lançado a flecha pelo menos 5 ou 6 vezes, porque esta é a palavra que Deus deu, e esse ato simboliza as vitórias que você terá sobre a nação da Síria. Às vezes aquilo que Deus já tem prometido para nós não se cumpre só por causa do nosso medo, por causa do nosso temor. Eu vou usar uma palavra mais forte ainda: por causa da nossa covardia. A Bíblia diz que Moisés envia 12 espias
estando em Cades Barneia, para espiar a terra prometida. E quando eles chegam na terra prometida, eles ficam 40 dias lá. E 40 dias é suficiente para eles entenderem que a terra de fato manava leite e mel. Quando eles vão voltando, diz: vamos levar uma prova para Moisés, vamos. Eles pegam um cacho de uva e com uma vara. Isso aqui é extraordinário, Gilmar. Por 2 homens para carregar um cacho de uva. Eu já tentei imaginar essa cena, mas ainda fico meio perdido, por causa da imagem que nós temos de um cacho de uva hoje. 2 homens são necessários para carregar um cacho de uva. E quando eles chegam diante de Moisés, olha o que diz o texto. A Bíblia Sagrada diz que eles chegam e começam a dizer: de fato a terra é boa e mana leite e mel. De fato a terra é boa e mana leite e mel. Está aqui a prova de que a terra é boa. Só que tem um problema. O quê? Lá tem gigantes. Aos nossos olhos, olha o que o espírito de covardia faz nos ver menor do que a promessa que Deus já fez. Nós olhamos para a promessa que Deus faz e será? Meu Deus, eu não sou capaz. Quando Deus diz para mim: vou te levar pelas nações, eu já imagino viajando, irmão. Já me imagino pregando para milhões de pessoas. Por quê, pastor? Porque nós precisamos nos empoderar de uma palavra que Deus libera. Nós precisamos tomar posse, Anderson, daquilo que Deus estabelece para a nossa vida. Nós precisamos nos empoderar daquilo que Deus já disse que vai fazer. Aí Deus diz para a nação de Israel: eu vou dar para vocês a terra. Os 10 espias, são 12, 10 voltam dizendo: não há possibilidade, é impossível, nós não temos condições. A terra é boa, mas lá tem gigantes e eles irão nos consumir. Mas tem um homem chamado Josué e outro chamado Caleb, que se levanta diante da circunstância e diz assim: nós não aceitamos esta palavra de desordem, porque Deus já deu uma palavra e nós venceremos. Uau! Como nós reagimos quando Deus nos dá uma palavra? Como os 10 espias que voltam com uma visão negativa daquilo que Deus tem para fazer? Ou nós nos empoderamos dela como Josué e Caleb? 40 anos depois, 45 melhor dizendo, Moisés havia morrido. Eu acho lindo isso aqui. Josué, que havia feito o povo entrar na terra, está diante de Caleb com 85 anos de idade. Diga comigo, 85 anos. Com 85 anos de idade. Imagina o Caleb já meio corcunda. Caleb já com dificuldade de se locomover por causa da idade. Artrite, artrose, gota, ácido úrico, colesterol, diabetes. Imagina, irmão. Pelo menos algumas dessas ele já tinha. E Caleb está diante de Josué, e Josué diz assim: eu vou repartir a terra, Caleb. E Caleb se levanta e diz: eu quero Hebron. Ei, como assim, Caleb? Você tem 85 anos e a terra de Hebron é dominada pelos anaquins, são gigantes. Ele diz: é por isso mesmo. Porque há 45 anos atrás, estando em Cades Barneia, Moisés me fez uma promessa. Há 45 anos atrás, Moisés me fez uma promessa. Eu estava com 40 anos. O que vem agora é o que me surpreende. Caleb olha para Josué e diz: e eu tenho a mesma força. É impossível fisicamente, irmão, mas olhe para mim para você entender. Espírito de entusiasmo e ousadia
não é manifestado no nosso corpo, é manifestado na nossa mente. Ele transborda para aquilo que nós somos estereoticamente, e nós começamos a alcançar resultados que o nosso corpo não era capaz de alcançar. Nós começamos a alcançar resultados que o nosso corpo achava que não dava mais. Por quê, pastor? Porque o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, diz: ainda que o homem exterior se corrompa, contudo o homem interior se renova de dia em dia. É isso que Deus está querendo de nós, que nós tomemos posse desse espírito de ousadia. É fato que as circunstâncias não são fáceis, é fato que as circunstâncias são difíceis, é fato que nós estamos vivendo uma crise e não dá para negar isso. É fato que o caos já foi estabelecido, mas preste atenção nisso. Nós somos dotados de uma capacidade de superar limites, não porque nós somos bons, mas porque o Deus que está no céu diz: eu vou colocar um Deus morando dentro de você. Você vai ter uma força que você não teria sem Ele. Você vai ter uma sabedoria que não teria sem Ele. Você vai ter condições de lidar com circunstância que você não teria condições de lidar sem Ele. O que Caleb está dizendo para Josué não é eu sou forte, ele está dizendo quem está em mim é forte. Isso é ousadia. Ousadia não é olhar para as minhas capacidades e habilidades e dizer eu dou conta. Ousadia é olhar para o que o Espírito Santo de Deus é capaz de fazer através de mim e dizer: vai dar certo, nós vamos chegar lá, nós vamos alcançar, nós vamos romper, nós vamos vencer, nós vamos alcançar. Deus está levantando, pastor Cristiano, nesses últimos dias, uma geração de homens e mulheres ousados. Uma geração de homens e mulheres que tem a coragem de ir para as praças e evangelizar. Homens e mulheres que têm a capacidade de bater na porta daquele que está distanciado e dizer: Jesus ainda te ama. Homens e mulheres que têm a capacidade de se posicionar para esse tempo e dizer: o Senhor ainda salva vidas, o Senhor ainda pode transformar almas. Homens e mulheres que não olham para as circunstâncias, homens e mulheres que não olham para um caos, homens e mulheres que, assim como Caleb, quando vê as circunstâncias se levantando, a adversidade se opondo, ele diz: o Senhor lutará por nós e nós venceremos. Deus nos trouxe nesta noite aqui para trazer um renovo sobre a nossa vida e para dizer para mim e para você: não acabou ainda, não acabou, não acabou, não acabou, não acabou, não acabou. Há um espírito de ousadia tomando a igreja nesses últimos dias. O medo não vai nos paralisar mais. O medo não pode nos paralisar. Pedro está dentro do barco e Jesus está vindo sobre as águas entre 3 e 6 da manhã. Olha que cena. Eu gosto de ficar imaginando, pastor Cristiano. Eu viajo às vezes imaginando. E relâmpago e tempestade. Imagina, no meio dos relâmpagos aparece a imagem de um homem e some. Realmente é assustador. É por isso que os discípulos estão todos dizendo: é um fantasma, é um fantasma. E Jesus diz: não, sou eu. E Pedro diz assim: se é o Senhor mesmo, me manda aí até o Senhor. E a Bíblia diz que Jesus diz: então vem. E a Bíblia diz que quando Pedro começa a andar sobre as águas, por um momento a Bíblia diz que ele parou de olhar para Jesus e olhou para a tempestade. E foi nesse momento que ele teve medo. Aprenda uma coisa: toda vez que nós tirarmos o foco e os olhos de Jesus, nós vamos ter medo. Se a gente olhar para essa circunstância, pastor Cristiano, eu nunca vivi um ano tão extraordinário como o de 2020. Nós iniciamos 2020 debaixo de uma situação financeira bem difícil. E eu comentei aqui um dia que 10 mil naquele dia seria insuficiente para resolver o meu problema. E o Senhor me disse assim: libera uma palavra.
O Senhor disse: no meio dessas circunstâncias, seja ousado. Nós começamos a profetizar aqui, a declarar em nome de Jesus, pagando R$1.500 de aluguel, mais despesas R$2.000 de salão, água, luz, sem renda nenhuma aqui. O Espírito Santo me disse: seja ousado. E eu comecei a ousar e profetizar todo o culto que eu declarava. Pastor Cristiano, nunca deixamos atrasar um mês de aluguel. Nunca deixamos atrasar um mês de aluguel durante todo o ano de 2020. Eu tive numa reunião com um grupo de pastores e um pastor me disse assim, um pastor no meio da reunião disse: pastores, como é que está a situação financeira das igrejas com esta crise? O povo em casa fazendo só culto online. E um disse: pastor, nós estamos com dificuldade. Eu me levantei e disse: nós estamos bem. Se nós tirarmos os olhos do mestre e olharmos para a tempestade, acredite, nós vamos afundar. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro está andando sobre as águas e o foco dele está em Jesus. Enquanto o foco está em Jesus, ele anda tranquilo, irmão. Mas a Bíblia diz que Pedro, olhando para a tempestade, uau, teve medo e afundou. Aí vem Jesus e segura na sua mão e o puxa para cima. Jesus diz: Pedro, por que medo? Por que você teve medo? Mas Pedro aprendeu com a experiência, porque lá em Atos capítulo 4, acho que o verso 13, 12, 13, a Bíblia Sagrada diz que Pedro é preso junto com João por causa de um milagre que eles realizam na porta do templo. Olha que lindo isso aqui. O espírito de ousadia havia tomado Pedro, o mesmo Pedro que tinha tido medo diante da tempestade. É o mesmo Pedro que no capítulo 3, quando vai entrando na porta do templo de Formosa, na hora da oração, a hora nona, um pedinte estende a mão e diz: me dá uma esmola. E Pedro olha para eles e diz: não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, isso é ousadia. Ele não está falando que tinha, isso é extraordinário, irmão. Ele está dizendo: o que nós temos, isso nós te damos. Ele está dizendo: o que nós temos é ousadia, e é o que nós podemos colocar à sua disposição. Olha para mim, para você entender em nome de Jesus. O que o Senhor está querendo de nós nesse último dia, que nós ofereçamos para este mundo, é um espírito de ousadia, um espírito de esperança, é um espírito de fé, de confiança, de que a situação vai mudar, de que Deus está no controle de tudo. É esse espírito de ousadia que Deus está querendo que nós manifestemos para este mundo. Esse mundo está com medo, as pessoas estão aterrorizadas, as pessoas estão assustadas, mas eu e você fomos colocados aqui para mostrar para esse mundo que, independente das circunstâncias, existe um Deus que está no controle de todas as coisas. Um Deus que está no controle de tudo. É isso que Pedro está dizendo junto com João para aquele aleijado: nós não temos ouro e nem prata, ou seja, o recurso que você precisa está em nós. Não é ouro e nem prata, é o que? Ousadia. Olha a palavra: levanta e anda. Uau! Eles é preso por causa desse milagre. E lá no capítulo 4 aparece Pedro e João diante do sinédrio, e diante do sinédrio eles começam a pregar. E começa a dizer: Jesus que vocês rejeitaram, que vocês mataram, que vocês são Messias. Ele veio e vocês não o receberam. Ele veio e vocês não receberam. E a Bíblia diz assim, ó: e a multidão dizia, verso 13, uau. E a multidão dizia: que espírito de ousadia é esse? Que espírito de ousadia é esse? E 5.000 almas se converteram aquele dia. Sabe o que mais me entristeceu durante essa pandemia? Foram as críticas negativas a pastores que anteriormente pregavam sobre milagres, se esconderam dentro de uma caverna durante a pandemia.
Pastores que movimentavam a nação inteira por causa de milagres e durante a pandemia desapareceram. Isso foi o que me deixou mais triste. Por quê, pastor? Porque Deus nos deu um espírito de... Nós não fomos chamados para entrar, nós fomos chamados para sair. Por isso o nome igreja vem do termo grego eclésia, que quer dizer chamados para fora. Uau! Nós não fomos chamados, pastor Cristiano, irmã Juliana, para nos escondermos. Assim como Elias, com medo de Jezabel matá-lo, se esconde, mas Deus chama ele para fora da caverna e diz: tem muita coisa para ser feita. Olha para quem está perto de você e diga: tem muita coisa para ser feita. Muita coisa para ser feita. As suas limitações não vão te parar. As suas limitações não vão te parar. Os seus erros não podem te paralisar. A sua culpa não pode te fazer regredir. Deus te deu um espírito de ousadia. Deus colocou em você um espírito de ousadia. Deus colocou em você um espírito de ousadia. Em Timóteo, Deus não deu espírito de medo, de ousadia. Oh Senhor, que lindo, Pai. Deus vai levantar uma geração ousada. Deus vai levantar nesses últimos dias uma geração ousada. Uma geração que tira o olho do caos e coloca o olho em Jesus. Uma geração que tira o olho da tempestade e foca em Cristo. Uma geração que tira os olhos das dificuldades e coloca no Senhor. Porque uma palavra já foi liberada. Uau! Uma palavra já foi liberada. Por que que Eliseu fica irado com o rei? Porque uma palavra já tinha sido. Está no texto, quer ver? Verso de número 16. Pegue o arco em suas mãos, disse o rei ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre a mão do rei e lhe disse: abre a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez. Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afec. Uma palavra já foi liberada. Eliseu está irado com Joás, porque uma palavra já tinha sido liberada, mas ele se contém. Olha para quem está do seu lado e diga assim: quando uma palavra estiver liberada, não se contenha. Não se contenha. Será que Deus vai fazer uma flecha? Aí a segunda flecha: será que é de Deus mesmo? Aí a terceira flecha: será como é que vai ser? Vou parar por aqui, senão vou revelar corações. Aí para e diz: vamos ver no que vai dar. E o profeta se levanta irado e diz: já foi liberada uma palavra. Porque você atirou só 3 vezes? Era para fazer 5 ou 6 vezes. Sabe o que eu aprendo aqui, pastor Cristiano? Que toda vez que Deus libera uma palavra, nós precisamos entender que a palavra dada, a ordem dada vem do céu, mas a ação é nossa. O espírito de ousadia que está em nós, através da palavra liberada nos céus, tem que nos fazer reagir com ousadia. Deus disse que vai fazer. O que eu faço? Vou para cima. Uma palavra já foi liberada. O que eu vou fazer? Eu estou indo em direção à promessa, não quero nem saber.
Uma palavra já foi liberada sobre a minha vida. O que eu faço, pastor? Eu tomo posse desta palavra. Deus está fazendo algo extraordinário. Há um tempo de Deus sendo estabelecido e nós precisamos nos empoderar desse tempo. Novas armas estão sendo colocadas à nossa disposição e nós vamos usá-las em nome de Jesus. Há uma nova unção, pastora Cleonice, sendo derramado sobre a nossa vida. Nós vamos olhar para trás e dizer: foi bom, mas agora está muito melhor. Nós vamos olhar para trás e dizer: teve bom lá, mas agora no presente Deus está fazendo coisas ainda maiores. Porque a nossa tendência é olhar para trás com um olhar saudosista, né? Como foi bom, como era bom naquele tempo, como Deus me usava. Chegou o momento de nós tomarmos esse novo tempo de Deus, usufruirmos dessas novas armas e dizermos: Senhor, o tempo que o Senhor está estabelecendo vai ser muito melhor do que já foi. O povo de Israel está lá na Síria, na Babilônia, estão chorando as mágoas e dizendo: como foi bom. Ah, como era a glória de Sião. O salmista escreve dizendo que eles iam para a beira do rio e ficavam: como foi bom. Mas nos lembrávamos. Aí os babilônios e os assírios chegavam neles e diziam: toca uma canção para nós. Aí diziam: nossas harpas estão penduradas, perdemos a esperança. Aí vem o profeta Jeremias e diz, capítulo 29, verso de número 5 em diante: construam casas, plantem jardins, casem as filhas de vocês, tenham netos. Que ordem tremenda. Os caras estão dizendo que não vai dar mais nada certo, e vem Deus através do profeta e diz: reajam. Aí vem o verso 11: porque eu sei o plano que tenho a respeito de vós, planos de paz e não de mal. Se coloque de pé, por favor. Oh Senhor, meu Deus. Uau. Eu amo esse Senhor. Sou apaixonado nele. Eu sou apaixonado porque Ele é capaz de fazer. Eu sou apaixonado por aquilo que Deus pode fazer. A forma como Deus pode nos pegar, nos moldar e fazer de nós instrumentos. Uau! Quando eu olho para o meu passado eu sinto vergonha, mas quando Deus olha diz: já está paga a dívida. Paulo, escrevendo aos Romanos a carta magna da salvação, ele diz: a cédula que era contra nós foi cravada. Vamos entender de uma forma mais clara? Nós entendemos por promissória. Paulo escreve na linguagem do seu tempo. Para nós não, é promissória. Uma dívida que nós não poderemos pagar. Aí eu chego no pastor Cristiano e diz assim: pastor Cristiano, precisa receber a dívida. Ele diz: não tem condições alguma. Aí vem Jesus e olha para ele e diz assim: a dívida é minha agora, deixa comigo, me dá a promissória. Uau! Por que nós estamos esperando coisa melhor ou maior para usarmos esse espírito de ousadia que foi nos dado? Porque nós esperamos um mover? Porque nós esperamos uma mão sobre a nossa cabeça? Se já foi colocado em nós um espírito de ousadia.
Jesus vai subir ao céu e olha para os discípulos e diz assim: não saiam daqui, permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos, vocês receberão virtude, e depois vocês sairão e serão minhas testemunhas. Vocês receberão o quê? Olha para quem está do seu lado e diga: já está em você. Já mora em você. O Espírito que está em você é um espírito de ousadia. Tem hora que eu olho para algumas circunstâncias e vou declarar isso aqui para vocês. Eu acho impossível algumas coisas. Tem hora que eu olho para algumas circunstâncias e eu penso: como, Senhor? Aí de repente eu me lembro quando Abraão fez essa pergunta, lá no capítulo 18. E a resposta do anjo do Senhor para Abraão foi: haveria alguma coisa impossível ao Senhor? Você sabe por que nós achamos difícil? Porque a nossa confiança não está nele, está em nós. A nossa confiança não está no que ele fez, mas no que nós fazemos. A nossa confiança está no que nós temos e não no que ele tem e colocou à nossa disposição. É isso que acontece quando o povo está reconstruindo o templo e larga de mão, dizendo: é impossível construirmos um templo do mesmo jeito que foi construído por Salomão. Aí vem o Senhor e se manifesta ao povo dizendo: se eu quisesse um templo melhor do que o de Salomão, eu mesmo fazia. Eu sou o dono do ouro, da prata. Ele diz: meu é o ouro e a prata. Isso aqui é lindo. Isso aqui é extraordinário. O recurso é dele, o poder é dele, a graça é dele, a unção é dele, ele que faz. Nós precisamos nos empoderar nessa noite daquilo que Deus está dizendo que vai fazer. Deus está colocando arco e flechas na sua mão. Não se limite a tirar as flechas.